estamos preparadíssimas agora para aprender esse alfajor sem glúten e com muito sabor. Paula, primeiro então a gente vai começar com a massa, certo? Isso. Então eu vou passar já os ingredientes para você, já vai anotando enquanto a Paula já vai se preparando aqui. Para o ingrediente da massa, você vai precisar de 100 gramas de manteiga ghee em temperatura ambiente, 2 ovos, meia xícara de chá de açúcar demerara, 1,5 xícara de chá de farinha multiuso, que a gente já vai explicar para você qual é essa farinha, meia xícara de amido de milho, baunilha a gosto, meia colher de chá de fermento químico, meia colher de chá de bicarbonato de sódio, raspas de 1 limão. E para o recheio, olha só qual é o recheio, hein? Doce de leite com açúcar de coco. Dá pra ser, porque eu tava imaginando aqui, Paula, falei, será que vai ser doce de leite mesmo como tradicional? Aí eu fiquei pensando até em outras possibilidades, mas que bom que é o doce de leite, porque fica mais próximo do que realmente é o alfajor típico, né? Exatamente. Eu tento sempre fazer algo muito próximo do tradicional mesmo, sabe? Boa. Então, é muito fácil de fazer. Agora a gente vai usar só a manteiga ghee no lugar da manteiga tradicional, que é a manteiga sem lactose, né? Mas para as pessoas que têm alergia à caseína, por exemplo, pode usar a manteiga de coco também, que funciona super, tá? Então eu vou colocar primeiro os ingredientes aqui na batedeira e eu vou usar um ovo por enquanto, não vou colocar os dois ao mesmo tempo, tá? Vou usar um. Vou colocar o açúcar também. O meu açúcar demerara tá bem fininho, tá? É verdade, ele é um tipo diferente. Ele é mais granulado. O que acontece é que eu bato no liquidificador para ele ficar mais fininho. Porque aí ele dissolve melhor, tá? Então aqui tem meia xícara do demerara. E aí a gente vai começar a bater tudo aqui na batedeira. Vou fazer todo o processo na batedeira, super prático, tá? Vai batendo e vai colocando os ingredientes. Exatamente. Vou começar a bater aqui devagarzinho. Só para incorporar tudo e depois a gente acrescenta o restante dos ingredientes. Só para fazer um cremezinho fofo aqui com a manteiga e o açúcar e o ovo, tá? E é legal a gente prestar bastante atenção nesses pequenos detalhes, porque isso faz uma grande diferença no resultado final, né? Exatamente. A ordem que você coloca, como você faz. Exatamente. Aí bate um pouquinho. Bate um pouquinho. Você vai explicar pra gente sobre essa farinha? Super rápido. Vou. Tá. Eu já vou falar sobre ela, tá? Agora que eu já bati, eu vou trocar só de batedor. Eu vou usar um outro batedor aqui em formato de raquete, que fica mais fácil pra gente misturar as farinhas, tá? Então aqui eu vou usar a farinha multiuso sem glúten. É mais um preparado, uma mistura de farinhas prontas que vocês acham no supermercado, para quem não quer ter aquele monte de farinha sem glúten em casa, sabe? Tem gente que não quer ter aqueles vários potinhos de farinhas diferentes, porque o sem glúten precisa dessa mistura. Então já existe essa possibilidade de você comprar algumas farinhas prontas já no supermercado. E chama farinha multiuso. Farinha multiuso sem glúten. Mas dá para fazer essa mistura em casa também? Dá para fazer. Aí você pode fazer com um mix de farinhas, por exemplo, farinha de arroz, polvilho, fécula, você vai misturando tudo para você fazer a sua mistura, porque tem que ser uma mistura, tá? Farinha de lentilha também pode colocar, exatamente, porque ela farinha de feijão branco, farinha de grão de bico. Então as farinhas livres de glúten, eu posso fazer essa mistura. Exatamente. E dá para usar em várias receitas também. Também, pode usar em outras receitas também. Sei lá, uma farinha universal, vamos dizer assim, prática ali para você ter. Ótimo. Aqui eu vou usar o fermento e o bicarbonato juntos. Por que eu estou usando os dois? Porque o bicarbonato ele vai mais rápido. E como a receita ela assa muito rápido, 7 minutinhos, então a gente tem uma ação melhor com bicarbonato de sódio. Mas pode ser tanto um quanto o outro, tá? O bicarbonato ele ajuda a dar aquela maciez com uma certa crocância, que é difícil. A textura do alfajor ela é bem característica, né? Ele é macio, mas ao mesmo tempo tem uma casquinha mais crocante. Então, exatamente. Esses ingredientes ajudam nisso também. Isso. Legal. Aí eu vou colocar uma raspinha de limão só para dar um sabor.
e um pouquinho de baunilha, bem pouco, tá? A essência só, o extrato é só umas gotinhas. Você usa o extrato? Eu uso o extrato, que é mais forte, né? Mais concentrado. Umas gotinhas, 3 gotinhas é suficiente. E tem a baunilha fresca que chama? Fresca, Aí tem a fava de baunilha, né? Que você pode tirar as sementes e usar. Bem melhor, só que ela é um pouquinho mais cara. É verdade, bem mais cara. Então aqui eu vou começar a bater devagar para não voar tudo, tá? Vamos fazer a festa da farinha. Você começa a misturar tudo aqui, exatamente. Sobrou um pouquinho de manteiga. Vou colocar. E aí eu venho com o outro ovo. Ah, é nesse momento então que entra o segundo. Exatamente, porque dependendo do lugar, da região, pode ser que não precise do segundo ovo. Dependendo da umidade do local e etc. Ou das farinhas que a pessoa vai usar. Então tem essa diferença. Então para você não perder a massa, é melhor você acrescentar o ovo depois. Então eu venho aqui, acrescento o ovo. Ela vai ficar... Ela vai bem virar uma úmida, massa... Vai virar uma massa úmida inteira aqui. Mais compacta, né? E aí eu posso aumentar. O tipo da batedeira, tanto faz. Tanto faz. E se eu não tiver esse acessório que você colocou agora, esse triângulo, eu posso continuar batendo com a outra? Pode. Dá certo também? Com a que eu tiver em casa? Geralmente Pode, dá sim. certo. Pode, porque... Nem todo mundo tem, né? Esse tipo de batedor, né? Tá. Mas pode sim, não tem problema. Como não é um pão, não vai correr o risco de quebrar o seu batedor, porque um pão, por exemplo, a massa é mais pesada. Então aí você não consegue, tá? Porque senão você quebra o globo, né? Que a gente chama. Já subiu um cheirinho da massa. Quando né? sobe cheiro da massa, porque o resultado vai ficar impressionante mesmo. Olha, a massa, ela fica bem... Olha como mudou. Vou pegar aqui um pouquinho com a mão, para vocês verem a textura dela como fica. Tá? Ela desgruda totalmente, ó. Bem macia. Bem macia. Bem molinha. Ideal pra gente abrir é assim, tá? Então aqui eu vou colocar. Não precisa esperar descansar a geladeira, nada. Na hora. Na hora. Prático. Aí tem um truquezinho pra gente abrir, pra evitar que fique grudando na bancada, tá? Você coloca um papel manteiga aqui, põe outro por cima. Que como a massa ela é mais pegajosa, se a gente abre direto com o rolo, o que acontece? Ele começa a grudar aqui no rolo. Então, vou só afastar aqui. Posso tirar esses potinhos aqui? Pode sim. Obrigada. A gente vai abrindo com o rolo mesmo, super facinho. Tem perguntinha do público? Até... Tem? Opa, vamos ver então quem mandou. Podem mandar. Frank, um beijo pra você, meu querido. Ele sempre participa aqui do programa. Um grande beijo. Posso usar açúcar de coco no lugar do açúcar demerara? Pode sim, Frank. Essa é uma massa bem versátil. Você pode fazer tanto doce quanto salgado. Você pode usar um adoçante natural também, se você não quiser consumir o açúcar. Tanto faz, tá bom? Aí no caso do açúcar que ele sugeriu, tem que bater no liquidificador, como você fez? O de coco? O de coco é melhor, porque ele é mais fibroso, né? O açúcar de coco. É melhor dar uma batidinha, então, Sim, também no liquidificador. Tá. Aí a gente abre aqui, ó, a massa. Abre ela numa espessura, olha como sai. Nossa, essa massa é muito bonita. Super facinho. Não precisa nem untar a assadeira, nada. Aí você vem com o recortador e você vai cortando e vai colocar aqui na assadeira. Fica parecendo uns biscoitinhos a princípio. Ele cresce? Exatamente, cresce um pouquinho, bem pouquinho, tá? Não cresce muito, não. E daqui precisa guardar também um tempo para ir pro forno, crescer um pouco? Nada. Vai direto também? Direto pro forno e fica pronto em 7 minutos. É muito rápido. Você faz os biscoitinhos. É verdade.
A Glaucia tá até comentando aqui, só os biscoitinhos já Só tem uma ele já delícia, é né? maravilhoso. Ele lembra um gostinho daquele biscoitinho champanhe, sabe que tem? Sério? Sério. Então, ou seja, dá até pra você usar esse biscoito pra fazer outras receitas, uma torta, Sim, por exemplo. uma base, o que você quiser. Olha, eu fiz só Maravilhoso. alguns para mostrar para vocês. Vou colocar no forno 7 minutinhos. Forno quente, pré-aquecido, 180 graus, tá? E aí você vai assar eles. Vou dobrar aqui a minha massa. E agora a gente entra pro recheio, que eu fiquei feliz, que é um recheio de doce de leite, sim, que é o Exatamente. tradicional. Eu tava lendo agora de manhã que na Argentina eles consomem cerca de 6 milhões de alfajores por dia. Não é incrível? Nossa. É pra você ver o quanto é gostoso. E olha, tô assim, de acordo com eles, porque realmente é maravilhoso, um doce típico aí, mas é no mundo Olha. inteiro, todo mundo ama, né? Ah, Não eu tem sou, jeito. eu sou também fissurada, sou. assim. É Eu já maravilhoso. fiz algumas versões, eu achei que essa foi a melhor versão que eu fiz. Você fez Eu esses vou testes, fazendo, então, até é. chegar a receita certa. Exatamente. É um trabalho, Aí eu pego né, as gente? É uma tradicionais e vou alterando para chegar na receita mais parecida possível, né? E o que eu posso também, claro, o doce de leite é o tradicional, mas dá pra colocar outros tipos de recheios também. Sim. O que seria? Bom, você pode fazer um brigadeiro, né? Você pode fazer até um brigadeiro de leite vegetal, que não necessariamente precisa ser de leite condensado, tá? Então, é o mesmo processo que você vai fazer do doce de leite, só que depois você acrescenta cacau ou chocolate, chocolate mesmo em barra, e aí vira um brigadeiro tradicional. Ai, que delícia. Muito gente. gostoso. Você pode fazer vários recheios diferentes, goiabada, que aí a gente já pode trazer um pouquinho para nós, assim, de Geleia, sei lá, geleia dá certo também. A geleia vai ficar um pouquinho mais Mais molinha. mole. De repente, como chama? A pasta de amendoim, você acha legal? Ah, eu particularmente eu amo. Aí fica uma coisinha mais fit, né? Não é? docinho De repente uma pasta de amendoim misturando com um pouquinho de chocolate. Dá pra brincar, Dá pra viu? brincar com os recheios aqui Dá pra brincar um tranquilamente. pouquinho. E agora, pra fazer o recheio é simples, é bem simples Eu não também. vou fazer o recheio aqui, gente, deixa eu só explicar, porque demora muito tempo para reduzir o leite e ficar cozinhando, e não vale a pena a gente deixar só aqui mostrando o leite cozinhando, porque doce de leite é fácil demais. Você só coloca numa panela, 1 litro de leite para 100 gramas de açúcar. Aí você usa o açúcar que você quiser, o demerara, o açúcar de coco. Você pode usar um adoçante natural também, se quiser fazer um doce de leite sem açúcar, tanto faz. E o tipo do leite que você usa? Você pode usar qualquer leite, tanto leite vegetal quanto leite sem lactose ou leite integral. O integral é melhor, tá? Porque o integral tem um pouquinho mais de gordura, ele não vai evaporar tanto. O que acontece com o leite desnatado? Ele tem muita água. Então ele vai evaporar demais aquela água e vai sobrar muito pouco de doce de leite ali para você. Mas no caso do leite vegetal, ele tem pouca gordura também. Eu tenho que acrescentar algum tipo de gordura para dar uma consistência melhor? Não precisa. Não, se você usar um leite, por exemplo, de base de castanha, de amêndoas, já é um leite bem gorduroso. Então você não precisa acrescentar nada. Você pode até talvez diluir ele um pouquinho, porque ele realmente tem mais gordura do que o outro. Tá? Entendi. Então você pode fazer. Aí colocar isso na panela, deixar lá até reduzir. O meu eu nem deixei reduzir muito, eu deveria ter deixado reduzir um pouquinho mais, ele ficou mais molinho, tá? Então quanto mais a gente deixa na panela ele lá, melhor. Mais ele vai firmando e vai ficando mais grossinho. Mas a gente perde muito, tá? Tem perguntinha do público. Eu acabei de ter uma ideia de um recheio. Deixa eu fazer a pergunta do público. Vamos ver se dá certo. Quem mandou foi a Sônia. Obrigada, Sônia. Um beijo pra você. No chocolate, posso adicionar um pouco de coco ralado? Nossa, super pode. Pode, Fica né? uma delícia. Aí você pode usar a criatividade e fazer com que vocês quiserem para acrescentar ainda mais sabor, né, para o recheio de vocês. Agora conta. Vou contar. Tem até a ver com coco ali, porque se eu fizer, por exemplo, um leite de coco caseiro, e aí eu fazer tipo um beijinho com coco ralado, e aí entraria o quê? Açúcar demerara? Açúcar, ou demerara ou de coco também. De coco. O de Açúcar de coco com leite de coco com coco ralado. Sim, ele vai ficar mais escurinho, até mais cremoso, mais com aquela corzinha de doce de leite mesmo. Mas vai ficar uma delícia. Eu amo, né? Então tá bom. Vou tentar depois em casa. Mais perguntinhas. Oba, que bom que tá todo mundo participando.
O Ed, beijo pra você. Posso usar raspas de laranja? Qual seria Pode. ideal? No recheio ou na massa, a raspa de laranja? Na massa, o ideal é na massa, tá? Porque aí a massa vai ficar com gostinho de... Tá vendo? O meu ficou mais molinho, mas ele não aparece tanto. Aquele outro já tá mais firme. Tá. Então o ideal é que você coloque na massa mesmo, pra dar um saborzinho mais gostoso, tá? O forno tá ligado? Tá, tudo tá certo ligado ali? e já tá... Olha, já até assou. Ixi, não tem uma... O que precisa? Luva. Do pegador. Do uma pegador. luva. Tá? Tem perguntinha do público Pega enquanto aí. isso, enquanto eles pegam um pegadorzinho, que eu acho que já. Ó, o cheiro tá fantástico aqui. O Daniela. cheirinho já ficou pronto, Não olha é? que rápido. A Daniela tá participando. Um beijo pra você. Posso congelar pra comer depois? Olha, boa pergunta, pergunta. Daniela. Pode sim, É. tá? Eu não falei o rendimento para vocês. Rende unitário de biscoitinho desse tamanho que eu fiz, 74. 74 biscoitos? 74 rende biscoitos. bastante. Pra eu pegar aqui, ó. Ah, é aquela luva, A sabe? luva. Aquela luva que você pega o. Então, forma. gente, você pode colocar num potinho hermético Tá. e deixar lá para durante a semana. Os filhos vão comendo ao invés de comer o industrializado. Boa. Tá? Então, você Ótimo. pode usar esse ou você pode congelar. Se você quiser congelar, pode também. É só congelar pronto em saquinhos por uns 3 meses. Eu congelo ele já assado. Já assado. De preferência já assado, tá? Tá. Vamos ver então como Olha aqui, ficou. ó. Nossa, é muito rapidinho. Nem Super parece rápido. que Vou botar aqui. passaram 7 minutos. Aí ele fica bem... Olha Quando lá. ele ficar assim, mais douradinho, tá bom. Não precisa deixar Ai, passar que muito, delícia. tá? E a dica é... Ou passar no chocolate derretido depois, 70%, ou aqui eu fiz uma misturinha de açúcar com canela. E aí eu passei só na misturinha de açúcar com canela. Lembra o açúcar fininho? Ele fica parecendo aquele açúcar de confeiteiro, só que não é. É Nossa, o ele demerara parece mesmo. muito açúcar de confeiteiro, mesmo Né? coisa. E ele gruda bem, E ele né, gruda na- bem, tá frio, ele gruda bem. Ou mergulhar no chocolate. Ou mergulhar no Mas chocolate. aí o chocolate, se for mergulhar, tem que ter aquele... Tem que fazer a temperagem. A temperagem do exatamente, chocolate, que já é pra mais não- complicadinho. Não derreter. É. Adorei, gente, eu adorei. Tem mais perguntinha? Acho que não, né, Glau? Acho que foi tudo aqui. Então a gente vai experimentar agora essa delícia. Vamos comer? Vamos pra Vamos, mesa? vamos comer, vamos Que agora comer. chegou o momento que eu O melhor tanto tava momento. esperando aqui, gente. Esse momento maravilhoso, com essa mesa linda aqui. E aí tem doces hoje no nosso Você Bonita, que é legal para qualquer hora do dia, como uma sobremesa. Por que não uma ideia para você que quer vender também? Vender, exatamente. Olha que fantástico. Faz Porque- uma embalagem bonitinha. Exato, e rende tanto que você vai conseguir vender super bem o alfajor, Imagino. né? Vou colocar para cá. Faz uma embalagenzinha bonitinha, ainda ganha um dinheiro até o final do ano, dá pra garantir Adorei a ideia. um dinheirinho bom. Fantástica. E vamos lá, né, gente? Vamos ver. Tá pulando aí o coração. Tá bom, né? Gláucia, E ele fica bem macio, não fica? pessoas da minha vida. O que eu falo agora? Não consigo falar. Porque eu amo docinho, né? Amo doce. A nossa vida, eu acho que precisa de um docinho de vez em quando. Precisa. A gente precisa adoçar. Tem muitas formas de adoçar a vida. Mas essa, uma receita como essa, feita com amor, para toda a família, nesse momento que a gente está vivendo, final do ano, correria, muita gente passando por estresse. Olha, isso daqui é felicidade. Que delícia, macio, mas ao mesmo tempo crocantinho por crocantinho. fora. O gostinho do limão com doce do recheio é perfeição. É maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada. Tem um intervalinho daqui a pouco e eu vou continuar comendo. Eu quero que você fala das suas aulas, você Tá. continua dando aulas online, Sim. certo? Isso. Dia 19 de dezembro tem uma aula ao vivo minha, online, tá? São as aulas que eu tenho. E aproveitando, o meu site tá com Black Week a semana inteira, 50% de desconto nos meus cursos online. E eu tenho também o Instagram, que é Viver Sem
trigo. Isso. Viver Sem Trigo, @ né? Viver Sem Trigo. Eu entrei no site esses dias, acompanhei. Tem receitas. Aliás, vou dar um spoiler aqui, que tem uma receita de panetone Tem. sem açúcar, que eu Sem vi lá, e sem açúcar, glúten, exato. sem lactose, acho que também. Que Também. é uma loucura. Então vale a pena ir no Instagram. Segue mesmo a chefe Paula Martins. Eu vou ficar segurando o meu alfajor, eu não consigo soltar o meu alfajor. Muito obrigada pela Obrigada sua eu, presença. Camila. Agradeço demais. Você sempre aqui no programa, isso é muito bacana. Obrigada. Que venha mais vezes com mais receitas lindas como essa.